Eu quero saudar todos com a bendita e gloriosa paz do Senhor, dizer da minha alegria de estar neste lugar, para, em primeiro lugar, louvar, engrandecer o nome do Senhor. Já tivemos o bastante nesta manhã, dos louvores, das orações que foram verdadeiras palavras de Deus dirigidas aos nossos corações. Já tivemos a oportunidade de louvar a Deus pela vida da nossa irmã que tão carinhosamente organiza uma programação, aliás, um culto a Deus a partir de nós, né? De nós que já passamos daquela idade mais vigorosa. Eu também já me aproximo da minha 7ª década. Em que a misericórdia do Senhor tem sido sobre nossas vidas, e ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. A Bíblia diz que por causa das suas muitas misericórdias é que nós não somos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Eu queria agradecer a Deus pela minha vida, pela vida da minha família, porque hoje, meus irmãos, a minha família está toda aqui nesse retângulo que vocês estão vendo. Ali está a minha esposa, a mulher que Deus me ajudou a escolher, né? Há cerca de 40 anos nós estamos casados. Aquele moço bonito, alto, forte e bem corado, a que a irmã se referiu como adjutor aqui, é o meu primogênito. Eu não sabia que Deus tinha me preparado essa surpresa, me trazer o meu segundo filho, que também está aqui. Tá? E o meu caçula, né? Tão charmoso quanto os demais, bonito, e está lá no controle. Que pena para vocês que por causa desse recurso que a gente tem que usar máscara, vocês nem podem ver o sorriso lindo que meus filhos têm. Mas lhes garanto que é algo realmente divino. Aí está faltando a minha norinha e meu netinho, que ontem tive inclusive o prazer de cortar-lhe a cabeleira, né? Meus irmãos, de tudo que nós já temos ouvido hoje, nós temos percebido que nós, no momento, toda a humanidade atravessa um deserto. Nós estamos passando por uma situação nunca antes vista na história da humanidade. Nós já tivemos pragas parecidas anteriormente, mas ela é um dos desertos difíceis de atravessar. E hoje eu pedi a Deus que me desse uma palavra. Quando eu falo me desse uma palavra, é porque eu entendo que quando eu daqui falo, é Deus que está falando primeiro comigo. Ele fala primeiro comigo para que eu fale com os irmãos. Até porque a Bíblia diz que nós somos consolados por Ele, para que nós possamos consolar os irmãos que passarem por aflições com as mesmas consolações que nós dele temos recebido. Então, não vou falar de deserto, vou falar de mar. E eu escolhi nesta manhã, sob a direção de Deus, e vou ser breve, o texto que está em Marcos, no Evangelho segundo escreveu o apóstolo Marcos, no capítulo 4, dos versos de 35 a 42. Eu escolhi um título para essa minha prédica, e ele se resume só de uma palavra, no imperativo do verbo sossegar. É o Senhor falando para nós, nesse momento dessa travessia, desse deserto, desse mar, Ele dizendo para nós, sossegai, sossegai. Então, essa passagem, eu creio que para muitos é bem conhecida, né? Para nós que somos crentes em Cristo, é bem conhecida, que ela fala do momento em que Jesus acalmou aquela tempestade, e eu entendo que é algo que Deus queria que nós tomássemos conhecimentos, tanto é que é um episódio, é um milagre feito por Jesus, que está registrado em 3 dos 4 evangelhos. Então, nos 3 sinóticos, que são Marcos, Mateus e Lucas, ela está colocada ali. Então, você vai encontrar
assim como eu vou ler, que eu prefiro este, Marcos 4, de 35 a 42, também você vai encontrar o mesmo relato em Mateus 8, de 23 a 27, e em Lucas 8, de 22 a 25. Eu queria ler com os irmãos. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas que por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, nós temos aqui, como eu falei, um relato que a nós é bastante conhecido. Nós estamos aqui, um relato de um acontecimento que foi levado a cabo lá num lugar que até hoje nós conhecemos como Mar da Galileia, que também na Bíblia é referido como Mar de Tiberíades, também Mar de Quirenete ou de Quirenote, Lago de Genezaré. Na verdade, o texto a que se refere esse evento, os textos mais usam o termo Mar da Galileia, mas na verdade é um lago. É um lago. E nós que somos amazônidas, nós conhecemos muito bem essa questão do que é um igarapé, né? O que é um furo, né? O que é uma lagoa, o que é um lago. Aqui nós conhecemos mais perto de nós a Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Então, naquele conceito que a gente teve lá na escolinha da Tia Maroca, que a gente que já está se aproximando dos 70, a gente aprendeu que a Tia Maroca disse: olha, lago é uma porção de água cercada de terra por todos os lados, com uma ligação com um rio, né? E aí esse conceito também serve para a lagoa, só que a lagoa tem conexão com o mar. Então a lagoa tem água salobre ou salgada, e o mar, aliás, a lagoa tem uma água salgada e o lago tem água doce. Então, até hoje a gente tem aquele mar ali que é uma porção muito grande de água doce. Ela serve muito bem àquela população que está ali às cercanias, mas tem essa questão até hoje, por causa das montanhas, os ventos que vêm da montanha e que se choca com a temperatura da lagoa, e aí são constantes as tempestades ali. Mas nós estamos falando, eu digo que até hoje acontecem, mas nós estamos falando numa tempestade que ela era acima do que se viu até hoje. Talvez, para testar, eu acredito, aliás, talvez não, tenho certeza que para testar a fé daqueles que por aquele lugar passavam naquele momento. E como é a descrição do que tinha acontecido naquele dia. Nós vemos aqui, o texto diz assim: e naquele dia, já à tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. É Jesus falando com os seus discípulos, após um dia cansativo, um dia em que ele, como professor, como mestre, tinha ensinado os seus discípulos várias lições. Se nós formos ver no contexto, nós vamos ver que Jesus tinha ensinado a eles a parábola da semente, que fala sobre o reino de Deus, como é o reino de Deus. Ele também tinha ensinado a eles a parábola da candeia, que fala sobre a questão da luz, onde é que deve ficar a luz
não sendo escondida sob um alqueire, mas sim colocada no velador. Ele também, vocês podem perceber, ele estava falando sobre a parábola do grão de mostarda. E se nós formos ver o contexto mais próximo do que aconteceu aqui, vamos ver que Jesus estava falando que é interessante que nós tenhamos uma fé como um grão de mostarda. Algumas pessoas falam que a nossa fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas não foi isso que Jesus disse. Ele disse como um grão de mostarda. Por quê? Porque o grão de mostarda é pequeno, mas ele evolui, ele cresce e dá uma árvore frondosa. Então, a gente percebe aqui que a lição mais próxima que o mestre naquele dia tinha dado aos seus discípulos era justamente sobre fé. E agora era a hora da prova. Todo mestre, todo professor que nos dá uma lição, ele espera que nós aprendamos, né? Às vezes, quando a gente vai enfrentar algum concurso, eu me lembro que quando fazia concurso, a gente dizia que tem aquela pergunta que é do professor, que ele não está interessado em saber o que você sabe, ele quer pegar você numa pegadinha para saber o que você não sabe. Mas o nosso mestre não é assim. Quando ele nos prova para aprovar. E nós entendemos que aqui era uma prova que o Senhor estava fazendo da fé dos seus discípulos, mas uma prova para aprová-los. Então, naquele dia, Jesus ia testar a fé dos seus discípulos, porque para nós, enquanto cristãos, não basta somente nós aprendermos a lição. Lá no Salmo 119, verso 105, o salmista diz assim: guardei a tua palavra no meu coração. Mas ele não para por aí, porque aí ele vai dizer qual é o resultado, para quê, com que propósito você guardou a palavra do Senhor do teu coração, para não pecar contra ti. Então, você tem que aprender para poder colocar em prática. Do contrário, você não aprendeu. A gente aprende que você demonstra que aprendeu quando você muda de comportamento, né? Eu aprendi que não posso atravessar a rua se o sinal para o pedestre não estiver aberto. Mas se eu continuo atravessando com o sinal fechado, eu não demonstro aprendizado, porque aprendizado é mudança de comportamento. E aqui o Senhor, que passou o dia ensinando aos seus discípulos sobre fé, sobre o comportamento do cristão, sobre a expectativa que ele tinha de seus discípulos, de que eles mudassem de comportamento a partir dos seus ensinamentos, é o momento de passar pela prova. E ali, todos já perceberam, pelo que nós lemos no relato de Marcos, eis que se levanta uma grande tempestade. E o que está acontecendo conosco hoje em dia? Nós podemos dizer que nós estamos numa travessia. Esta vida é uma travessia. É uma travessia em que a gente vai passar por um lago. E lago, geralmente, gente, é coisa tranquila, né? Na verdade, a água tem o seu comportamento de tranquilidade. O que move, o que faz as ondas é o vento. É o vento que faz onda, né? É a velocidade do vento, às vezes as correntes também, mas no lago, numa lagoa, a gente está tranquilo. Então a nossa vida, né? A nossa vida, às vezes, ela está como se fosse, como a gente fala na Marinha, como o mar de almirante, né? Aquele mar tranquilo, a gente até se acomoda, a gente até não quer qualquer tipo de mudança, mas eis que as tempestades acontecem. E todos nós estamos sujeitos às tempestades. Algumas pessoas até acham que, quando conhecem a Jesus, já não vão ter mais problema nenhum, já a vida vai ser um mar de rosa. Esse evangelho que às vezes está sendo pregado por aí, ele vai de encontro, ao invés de ir ao encontro, ele vai de encontro à palavra de Deus. Porque o Senhor
não nos prometeu, como aquele autor prometeu à sua amada, um mar de rosas. Mas ele disse: no mundo tereis aflições. A vida do cristão é uma vida que está sujeita a aflições. Porque nós, enquanto cristãos, e nós fomos chamados cristãos pela primeira vez lá em Antioquia, e era como se fosse uma alcunha, como fosse um apelido, né? Porque era um povo que primava por imitar a Cristo. Então foram chamados pequenos cristos, os cristãos. Então nós, enquanto imitadores do Senhor, também podemos passar por aflições. O nosso Senhor passou por essa terra e passou por aflições, né? E nós, enquanto cristãos, também estamos sujeitos a isso, porque a Bíblia diz que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. Então se engana aquele que diz que o crente já não vai mais passar por nenhuma tribulação, nenhuma aflição. E nós, às vezes, ouvimos de que quando a pessoa está passando por uma tribulação, ela está em pecado. E isso não condiz com o que a Bíblia diz. Vocês lembram da história de Jó? Quando Deus perguntou ao inimigo: por onde tens passado? Ele estava andando por aí. Aí o Senhor perguntou a ele: você viu meu servo Jó? Aí o Senhor descreveu como era o servo Jó, né? Um homem fiel, um homem que adorava a Deus, um homem que ofertava, um homem que sacrificava, um homem que criava seus filhos debaixo da doutrina de Deus, né? Inclusive sacrificava por os seus filhos antes que eles pudessem até pecar. Então era um homem justo, mas passou por aflições, né? Então há também aqueles que, desobedientes, passam por tempestades, como foi o caso do nosso tão conhecido profeta Jonas, né? Porque por desobediência, né? Por pensar que a sua vontade é que deveria prevalecer, quando o Senhor mandou que ele fosse evangelizar um povo que era inimigo de Israel, ele disse: mas Senhor, eu não vou não, esse pessoal é nosso inimigo. E às vezes você tem que ouvir a voz do Senhor, né? Que você tem que falar do Senhor, você tem que liberar perdão, você tem que fazer o bem, mesmo aquele que é, digamos, entre aspas, seu inimigo, seu adversário. Porque o Senhor veio para nos ensinar um novo mandamento. Quando perguntaram ao Senhor: mestre, né, quais são os principais mandamentos? E ele falou: olha, primeiro, amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, mais importante, tanto quanto este, é: amarás ao teu próximo como tu amas a ti mesmo. Então, fiz esse parênteses aqui para dizer que, embora nós, enquanto cristãos, obedecendo a palavra de Deus, sendo fiéis nas nossas ofertas, nos nossos dízimos, orando, né, vigiando, e fazendo os nossos jejuns, mesmo assim nós podemos ser atacados pelo inimigo. Os discípulos entraram no barco. Aqui diz que havia outros barcos pequenos que acompanhavam aquela comitiva, que o Senhor tinha convidado para passar para o outro lado. Mas eles estavam acompanhados do Senhor, mas mesmo assim a tempestade lhes veio. A vida do cristão é assim. O Senhor está conosco, mas as tempestades acontecem em nossas vidas. Então, isso me faz lembrar, e eu gosto muito de louvores, né? Eu não sei quantos dos irmãos conhecem um hino que está registrado na harpa cristã, de número 578, e no cantor cristão 328. Em alguns lugares já não usam os louvores antigos desses hinários, eles já foram encostados, né? O que eu acho o que eu lamento, é uma pena, porque inclusive esses louvores, eu também abro outro parêntese, eles já são consagrados que eu digo que você já verificou a sua linha teológica. Eles não têm nada diferente do que a Bíblia nos ensina. Então, me fez lembrar agora
um hino que tem na harpa cristã e no cantor cristão, que o título dele é Sossegai. Ele foi escrito por uma autora americana chamada Mary Ann Baker. Ela é autora de muitos louvores. É uma mulher que viveu para compor hinos. Ela tem mais de 1.500 louvores. Mas esse aqui foi uma letra especial, porque eles estavam passando por uma tempestade grande. Ela vivia com os pais, era jovem, ela, a mãe, um irmão e uma irmã. E eis que ela fica órfã, né? Isso lá em Chicago, ela ficou órfã de pai e mãe, naquele tempo em que ainda não havia a cura para a tuberculose. E como lá ela ficou órfã, ficaram só ela, a sua irmã e o seu irmão. E eis que o rapaz também, o jovem, foi acometido também pelo bacilo de Koch. E como aqui no Brasil, a gente costumava mandar as pessoas para curar, para áreas mais puros, não é verdade? Friburgo, né? Naquele tempo, mandar para Friburgo, lá no Pará. Minas, entendeu? Então, não tinha um recurso como a gente tem hoje de tomar comprimido, faz um tratamento de 6 meses e é curado. E eles mandaram o rapaz para o sul dos Estados Unidos. Reuniram todas as economias e mandaram ele para lá como um recurso para que ele ficasse curado. Mas eis que não houve cura e ele acabou falecendo. E no momento de tristeza, de desengano, ela escreveu essa canção. Alguns já devem conhecer. Ela diz assim: ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir. Ela conta aqui nesses versos, né? E é interessante que às vezes os momentos de dificuldade para o crente, ele nos inspira a louvar, né? E nós não podemos esquecer, já falamos de um personagem bíblico há pouco tempo, o nosso irmão Jó, que a Bíblia diz que ele foi sarado, ele foi curado enquanto ele louvava e ele orava pelos seus amigos. Então ela mostra um momento de muita tristeza aqui. Na segunda estrofe ela diz assim: mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre. Vem logo, vem me acudir. Esse verso nos faz lembrar que Jesus é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Mas não ficou nisso. Ela estava triste. Às vezes nós nos entristecemos. Às vezes pode até acontecer de alguém pensar: será que Deus não está vendo o meu sofrimento? Será que Deus está acompanhando o que está me acontecendo? Principalmente o cristão, porque o ímpio não tem Deus, ele nem confia. Mas nós que aceitamos a Jesus, que temos a Ele como nosso Salvador, nós às vezes vacilamos na fé. Pode acontecer, é natural. Às vezes nós encontramos enfraquecidos. Nós somos humanos, né? Aliás, Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Se não fosse a misericórdia do Senhor em nossas vidas, certamente nós facilmente pereceríamos. Mas então, ela procurando conforto no Senhor, porque, meus irmãos, quando você perde alguma coisa na vida, principalmente o ente querido, nós não podemos nos esquecer que quando Jesus foi ao céu, ele disse que ele ia nos mandar um consolador.
o Consolador, que é o Espírito Santo, que deve estar em nossos corações. No momento que nós aceitamos a Jesus, Ele vem fazer morada em nossos corações. E foi este conforto que Mary Ann Baker encontrou para fazer a última estrofe desse louvor, que diz assim: Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar. E ela não ficou por aí. Se o Senhor já está contigo, faça esse pedido: fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto, destino meu. Que maravilha quando você tem a convicção de que você está atravessando um mar ou um deserto, como já foi mencionado aqui. A nossa vida é um mar que pode ter dias tranquilos, e já falei aqui porque a Bíblia diz que Deus faz o sol nascer sobre o justo e o injusto. Nós não estamos isentos, enquanto nesta vida nós não estamos isentos de tribulações, de tentações e de provações do Senhor. Porque quando você enfrentar uma dificuldade, não pense também que é só o inimigo, porque o Senhor também pode te provar. Ele pode colocar você à prova, e uma coisa é certa: Ele te coloca à prova para lhe aprovar. E aqui, como no texto, lá no início o Senhor disse assim: passemos para outra margem. Quando o Senhor disse para os seus discípulos: passemos para outra margem, Ele quis dizer: nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos alcançar o outro lado. A nossa chegada à outra margem do rio, da lagoa, do lago, do mar, elas estão garantidas pelo Senhor. Contanto que nós convidemos, na hora da dificuldade, nós estejamos com o Senhor no nosso barco. Quando eu era garoto, a gente aprendia nas escolinhas, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Mas nós devemos, enquanto o Senhor coloca a nossa fé à prova, né? Para nos aprovar, nós devemos lembrar que lá em João 1:1 vai dizer assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra, o comando era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Os discípulos tinham aprendido sobre fé. Os discípulos andavam com Jesus, já tinham visto Jesus fazer muitas maravilhas. Mas naquele momento parece que deu um branco na cabeça deles, e eles não lembraram que ali no barco, embora dormindo, porque alguns até dizem: não, Jesus não acredito que Jesus estava dormindo. Gente, Jesus era 100% Deus, mas era 100% homem também. O lado de Jesus humano também cansava, e ele estava dormindo, mas no momento exato ele despertou, e aí mostrou o seu lado Deus, aquele lado que João falou, que no princípio todas as coisas foram criadas por Ele. O lago foi criado por Ele, o vento foi criado por Ele, a tempestade, que é resultado de um vento forte sobre o mar, foi também a criação do Senhor. E Ele estendeu a mão e disse: vento, cessa, tempestade, sossega. Que nós possamos, e já estou encerrando, que nós possamos estar convictos que nós devemos ter o nosso Senhor em nosso barco conosco. As provações virão, as tempestades levantar-se-ão, mas o Senhor também conosco ficará de pé e acalmará a tempestade nas nossas vidas, seja de qualquer etiologia, seja de qualquer origem. O Senhor é o nosso comandante. Que nós possamos entregar o nosso timão, não é o Corinthians não, tá? Nas mãos do Senhor, e que certamente Ele nos acalmará a tempestade que estiver no nosso coração. Porque às vezes acontece, nós estamos passando, toda a humanidade está passando por uma grande tempestade, mas eu pergunto: se essa tempestade cessar,
essa tempestade que veio lá da Ásia, se ela cessar, todas as tempestades da nossa vida cessarão? Não. Não, nós temos tempestades, inclusive, distintas uns dos outros. Às vezes a pessoa tem uma dorzinha de cabeça, né? Que para um é problema, para outro não é. Às vezes a nossa tempestade pode ser simplesmente um boleto para pagar no fim do mês, né? Então, existem tempestades e tempestades, mas sejam quais forem essas tempestades, o Senhor é capaz de acalmá-las. Nos dá fé, e não devemos esquecer isso. Enquanto cristãos, nós não devemos esquecer que estamos cercados por uma grande nuvem de testemunha. Eu costumo dizer que o não cristão, o ímpio, ele tem uma expectativa do crente, né? Ele espera um comportamento de nós. E a fé, a confiança, é um dos comportamentos que o teu vizinho que não é crente, ele espera que você tenha. Porque se você, numa hora da provação, você se desespera tanto quanto o ímpio, você não está dando um testemunho de que você tem um Deus em quem você pode confiar e que vai acalmar a tempestade no tempo devido. E mais do que isso, quando a tempestade acalmou, versos 46, e disse-lhes, por que sois tímidos? Jesus repreendendo seus discípulos. Ainda não tendes fé? Jesus espera que nós tenhamos fé nele. A Bíblia diz que, em Hebreus, diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima saiba que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, que nós possamos a cada dia buscar no Senhor esse dom da fé. Não é uma fé qualquer, é a fé em quem vale a pena ter fé, no Senhor. E que Ele certamente, a partir da nossa fé, no momento em que nós recorrermos a Ele, Ele vai dizer, sossegai, confiando no Senhor. Que Deus a todos abençoe. Eu queria saber se nesse momento tem alguém que tenha sentido do Senhor a vontade de convidar o Senhor para embarcar na sua embarcação, que ainda não o tem como comandante da sua nau para cruzar esse mar tempestuoso, que tem esse desejo agora de aceitar o Senhor, que pode se manifestar, se assim o quiser. Nós confiamos, a palavra do Senhor diz que ela não volta vazia, ela produz o fruto devido no tempo certo. Então, confiantes nisso, nós queremos devolver a palavra. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus.